Vocês não têm noção da avalanche que os ministros do Supremo Tribunal Federal podem passar, segundo uma análise da Natuza Neri. Pois é, segundo ela, a coisa está tão grave, mas tão grave, que os ministros já entram em desespero porque o Hugo Mota, depois de comprar a briga contra o governo, já fala em pautar o projeto da anistia. Há também um desespero total, porque os bolsonaristas querem o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, é o Centrão que está querendo o impeachment de ministro do STF. E agora, o alvo é o Flávio Dino, porque cortou as emendas dos deputados e senadores. Meu amigo, o caso está grave e os ministros já mostram algum sinal de desespero. Hoje é dia 27, sexta-feira, esse é o nosso terceiro editorial do dia, então seja muito bem-vindo com o nosso chá da tarde com política. Café tá caro, né? Então, a gente vai analisar muita coisa aqui. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes mirou agora o Flávio Bolsonaro, ou seja, o Eduardo Bolsonaro já tá na mira. A Michelle Bolsonaro, há quem cogite aí partir para cima dela também. Agora o ministro Gilmar Mendes partiu com ataques contra o Flávio Bolsonaro sobre uma declaração que o Flávio Bolsonaro deu na Folha de São Paulo. Outro ponto, lembra que um partido lá de Portugal falou que vai realizar investigações contra o Gilmar Palusa, que é um evento que ficou conhecido até de forma jocosa como Gilmar Palusa, mas é um evento que o ministro realiza sempre em Portugal. O partido Chega diz que vai investigar com suas próprias expensas, sua própria vontade, o Gilmar Mendes e quem participa desse evento também. O Gilmar Mendes ironizou o partido português. Mas será que isso é uma boa estratégia por parte do ministro? Sei não, hein? Por outro lado, o ministro Haddad está levando pancada o tempo todo. E o Congresso Nacional pode comprar uma das maiores brigas agora, né? O governo Lula pode comprar uma das maiores brigas se levar a briga do IOF lá para o STF. Sabe o que isso pode resultar? O fim total do PT e da esquerda dentro do Congresso Nacional. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os deputados do Centrão e da direita estão com raiva do PT e do PSOL que fica levando tudo para o STF. Eles já não aguentam mais isso. Inclusive, o presidente do partido do Hugo Mota disse que se o Lula for para o STF, pode ser um dos erros mais perigosos que o Lula já cometeu até hoje. Ou seja, pode ser até um dos últimos erros que o Lula cometeu até hoje, porque Centrão, direita, oposição vão com tudo para cima do Lula. E se o Lula pedir apoio para o STF e o STF apoiar, o próximo na mira é o STF. Segundo a Globo News, a aliança do Mota e do Alcolumbre ganha força depois, né, de que o Lula comprou a briga contra os dois e contra a derrubada do IOF. Deu para você ver o tamanho do buraco que nós vamos discutir, né? Aqui é literalmente os bastidores embrenhadas dessa política suja na veia. Esse tipo de informação aqui, ó, você não vai achar espécie por aí, na grande mídia, não. É análise. Análise muito cheia de ironia, humor, seja o que for. A gente precisa entender. Isso aqui tá mais interessante que novela da novela mexicana. Quem lembra aí da Maria del Bairro, Maria do Sol? Não, Maria do Sol não. Marisol, acho que era isso, né? Eu lembro, minha mãe assistia, tá? E aí eu tinha que assistir aquele negócio também. Eu era mais da época do Carrossel, da professora Helena, vocês lembram, né? Pois é. Então, pessoal, essa novela aqui é mais impressionante, é mais interessante. As figuras são muito mais tenebrosas e assustadoras, os vilões assustam muito, e o pior é que a gente sabe que não é historinha de bicho-papão. Esses bichos ruins existem de verdade. Vamos falar sobre isso? Bora pra cima? Então inscreva-se no canal, curta, compartilha. Você quer um canal que traz as informações com seriedade? Eu checo as informações antes de trazer para você. Tá? Então, para evitar o risco de fake news ou alguma coisa nesse sentido, a gente fala realmente do verdadeiro bastidor da política, tá? Então,
cogite em inscrever-se no canal. A gente tem uma meta para bater. A gente vai chegar lá, hein? 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente consegue. Então curta, compartilha e inscreva-se no canal, que é muito importante. Lembrando a vocês, se você procura um plano B, se acha que o Brasil está indo longe demais com os impostos, está indo longe demais com as falas abjetas do presidente da República no plano internacional e que pode causar um problema no Brasil, se você acha que a economia daqui pode entrar em colapso e você precisa de um plano B, o Uruguai é uma oportunidade, tá? Entre em contato aqui, tá? Ou aqui no QR Code, beleza? Vamos pra cima, né? Vamos lá. Você lembra que o Flávio Bolsonaro disse o seguinte numa entrevista lá pra Folha do São Paulo, ou seja, lá na Folha de São Paulo. Ele disse o seguinte, olha, pra gente apoiar um candidato, pro Bolsonaro, pro pai dele, apoiar um candidato, a única forma é esse candidato assumir o compromisso de dar a anistia pro Bolsonaro. Ok, mas o STF no mesmo dia disse, se alguém der anistia pro Bolsonaro, a gente caça. Tá, não importa como, de qual forma, se é constitucional, se não é constitucional, eles vão caçar. Eles vão caçar. Né? Não importa a lei, importa o que eles querem. Então eles vão caçar. E aí o Flávio Bolsonaro respondeu, falou, olha, a grande questão é a seguinte, STF querendo ou não querendo, se não quiser, a gente dá anistia à força. Pois é, o Gilmar Mendes diz que o Flávio Bolsonaro quis constranger o STF. O ministro Gilmar Mendes, segundo a matéria do Pleno News, numa entrevista que aconteceu lá na CNN Brasil, na última quinta-feira, comentou a declaração do senador Flávio Bolsonaro, que convencionou o apoio a um nome de direita para o Planalto só se esse comprometer a dar anistia para o Bolsonaro. E que falar que eles vão dar anistia, STF querendo ou não, é um constrangimento. Há quem diga aqui que essa fala desagradou não só o Gilmar Mendes, mas outros ministros do STF também. E que o Flávio Bolsonaro, que sempre teve bumbum de neném perto do STF, que o STF nunca preocupou com ele, agora começa a se preocupar, até porque ele já começa a ser cotado nas pesquisas presidenciais. Então, parece que o Flávio Bolsonaro já não é mais uma figura tão benquista por eles assim. E aí, né? Pode ser que ele entre aí em algum inquérito, investigação ou alguma coisa nesse sentido. Não sei se vai acontecer. O Flávio Bolsonaro, na minha visão, você vai ficar bravo comigo, mas para mim é bem sistema mesmo. Acho difícil o STF fazer críticas, né? Tomar medidas contra o Flávio Bolsonaro, fazer críticas, tudo bem. Mas tomar medida? Não. Acho que ele é bem centrão, bem sistema. Agora, que o Gilmar Mendes tá na pilha com algumas coisas que estão acontecendo, tá. Impedir a turminha de ver o Mickey, tá tudo bem. Eles até acostumaram já em não ver o Mickey. Agora, impedir de ir para a Europa, que é o lugar onde eles gostam de ir, fazer o Gilmar Palusa e outros eventos, isso aí incomoda muito. E aí um partido de Portugal, chamado Chega, né, para comprar narrativa de extrema direita, né? A turma do Chega disse que vai investigar por conta própria o Gilmar Mendes e a influência do Gilmar Mendes dentro de Portugal. Inclusive, vai buscar o patrimônio do Gilmar Mendes dentro de Portugal e pode até mandar para o Donald Trump. É uma dor de cabeça para o Gilmar Mendes, é óbvio. Andresa Matais, do Metrópolis. Gilmar Mendes ironiza líder do Chega e também o Eduardo Bolsonaro, né? São ridículos. Ok. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ironizou o líder do Chega, que é o deputado André Ventura. Você já deve ter visto o André Ventura, passou mal em alguns eventos, né? Depois de tomar água, você lembra disso? Pois é. Ele disse que essa investigação própria sobre a influência do patrimônio do Gilmar Mendes e os interesses dele em Portugal não vão para frente, não. O partido de, abre aspas, extrema-direita é a segunda maior força política de Portugal. A declaração do seu líder foi dada no contexto do evento que o ministro, o Gilmar Mendes, promove todos os anos, que ganhou um apelidinho carinhoso, Gilmar Palusa, né? Por reunir na capital portuguesa a nata dos três poderes e do empresariado brasileiro, ou seja,
todo mundo do Brasil vai para Portugal para resolver as coisas do Brasil, né? Com os empresários. E aí tem muita gente que questiona que às vezes isso é financiado por gente que tem processo no STF, né? Vai questionar para quê? A entrevista ao Metrópolis, o ministro disse ter recebido informações de que as insinuações foram estimadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro e que as recebe, abre aspas, com um sorriso na cara, fecha aspas. Recebo a ameaça com extremo bom humor. Passamos por vários momentos em 13 anos do fórum. Já disseram que era o fórum do impeachment da Dilma, porque tinha pessoas simpatizantes do impeachment, um professor fez uma manifestação lá na porta. Agora vem esse episódio, disse o Gilmar Mendes. Abre aspas. Segundo me informaram, seria um apelo do Eduardo Bolsonaro, esse herói que está nos Estados Unidos e que dizia que com um cabo e um soldado ele iria fechar o Supremo Tribunal. Fecha aspas. Pois é. Olha, vamos ser sinceros aqui. Eles levam vamos dizer assim, na esportiva, eles levam, vamos dizer assim, com uma certa ironia, mas há uma preocupação sim. É óbvio que eles não imaginavam que o Donald Trump assumiria nos Estados Unidos. Eles não imaginavam que o Partido Chega se tornaria a maior força de Portugal. Eles não imaginavam que o mundo, e em especial o Brasil, está tomando ranço, né, das coisas que a esquerda está fazendo e que o mundo está querendo guinar para a direita. Pois é, eles não esperavam isso. Agora, né, fingem que ainda estão tranquilos, mas não estão não. É perceptível isso. Isso aqui é uma prova? Não sou nem eu. É a Natuza Neri que vai colocar para você aqui uma verdadeira bomba no colo do Supremo Tribunal Federal. Vem cá. Hugo Mota quer aprovar a anistia. Essa mesma anistia que o Gilmar Mendes criticou do Flávio Bolsonaro. O Hugo Mota tá ouvindo mais o Centrão. Já mandou o Lula se danar, né? Agora, a grande questão é que até os ministros do Centrão estão querendo impeachment. Adivinha de quem? Não é do Alexandre de Moraes, pelos abusos dos processos. Não é isso que eles estão falando, não. Eles querem o impeachment do Flávio Dino porque cortou as emendas e mandou investigar as emendas dos deputados. Essa briga tá virando uma guerra fria. E nós vamos acompanhar tudo isso porque tá interessante de assistir pra caramba. Matéria da Central Globo News. Projeto da anistia na pauta, mudanças na sistemática do STF, o impeachment de ministros, o Supremo está ressabiado, ou seja, está preocupado sim com a potencial avalanche a partir de 2026. É o que disse a Natuza Neri. Acompanha comigo aqui. A ideia de juntar os dois líderes populares que o Brasil tem com o mesmo diagnóstico foi da Lídia Rodrigues, que fez a seguinte apuração com o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder da oposição na Câmara. Ela conversou, teve uma longa conversa com ele, uma conversa em que ele faz diversos diagnósticos, e ele diz o seguinte, que não tem a ver com o Senado, mas que o Hugo Mota teria conversado com ele e dito que está trabalhando num projeto de anistia para ser apresentado em cerca de 3 semanas. O Hugo Mota está com um projeto de anistia a ser apresentado em 3 semanas. E quem é que está ajudando o Hugo Mota? O Sóstenes Cavalcante, que é oposição. Não é o Lindenberg, não é a Gleisi, é o Sóstenes Cavalcante. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Mu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da Central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. O Supremo Tribunal Federal está muito ressabiado com essa possível avalanche a partir de 2026. O que seria essa avalanche? Não, já sei. Essa avalanche seria a extrema direita colocar mais senadores e pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. É isso? Não é não. É muito além. A avalanche vai ser que todos os congressistas que entrarem no ano que vem vão entrar com sangue nos olhos. Vão fazer de tudo para tirar o Lula. E um cara de direita ou centro-direita vai entrar.
Mas a direita e o centro já tá com raiva do STF. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo, ao invés de Bingo! É quantas e quantas vezes eu já falei isso aqui no canal. Duas coisas, PEC da bengala ou aumentar a composição. Vem cá, tá? Presta atenção no papai aqui que o papai vai te explicar. É o seguinte, hoje há uma visão de que o Supremo Tribunal Federal, ele neutraliza as forças do Congresso Nacional, da soberania popular, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos. Quantos votos tem o STF, hein? Nenhum, tá? Então, quais são as duas funções? Simples. Os ministros que lá estão é quem está incomodando. Então vamos fazer o seguinte, entra Tarcísio, Eduardo Bolsonaro ou qualquer um do Centrão. Qual o primeiro objetivo? Aprovar a PEC da bengala, ou seja, os ministros que têm que esperar até os 75 anos para sair, cairiam para 70 ou 65, é até melhor. Derrubaria a metade, e aí o próximo presidente indicaria a metade dos ministros do STF. Todo mundo fica feliz com isso. Agora, menos os ministros do STF. Agora tem outra opção também, e essa opção é ótima. Vamos lá. Eu já falei pra vocês, e vocês quase me bateram por causa disso. Falei que o Bolsonaro cometeu um erro gravíssimo, tá? Tem uma deputada, Benedita da Silva, do PT. Ela apresentou uma PEC. Nessa PEC, ela aumenta o número de ministros, salvo engano, de 11 para 21. Então, o Bolsonaro poderia muito bem ter pego, né, essa pauta, apoiado a aprovação dela, afinal eu estou apoiando uma pauta do PT, colocado ali Nunes Marques, André Mendonça e mais 10. Uau! Eu teria 12 ministros do Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. Que coisa, hein? Contra 9 que vem do Lula. Que mudança significativa seria com um projeto do PT. Já parou para pensar nisso? Então, o que a Natuza Neri está falando é que isto pode acontecer em 2026. Eu sei, você não está a fim de pagar mais ministro do STF, bancar mais esse rombo. Mas cá entre nós, se fosse para essa estratégia, você até topava. Porque depois ia reduzir impostos e estruturar muito mais. E depois, né? Voltava a PEC da bengala, mandava todo mundo embora e outra. Escolhia depois por votação. Já parou para pensar? Mas a Neri continua aqui. 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. A ideia de... Pois é, algo que o Hugo Chávez fez. Eu já falei para vocês, né? Às vezes, pegue os limões e façam limonadas. Se a esquerda está utilizando tudo isso agora, amanhã ou depois a direita vai estar no poder, não vai? E aí todos os precedentes foram abertos. Eu quero ver com um presidente de direita, sei lá, um Eduardo Bolsonaro, mesmo o Tarcísio, se a esquerda resolver realizar manifestação e depredação lá no Congresso Nacional, que é o que aconteceu no 8 de janeiro. Como é que vai ser o resultado? Já sei, atentado ao Estado Democrático de Direito. Tem que ser. Se serve para um, pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco também. Então, a direita tem que aprender a usar as mesmas armas que a esquerda utiliza. Tô errado ou tô certo? Fala aí pra mim. Vamos lá, pessoal. Mas não para por aí, não. Você acha que já parou, tá muito enganado. O Haddad tá levando taca. Tá apanhando. E muito por causa do IOF. Tem gente falando até em queda do Haddad. Após revés no IOF, o Haddad disse que não tem outro caminho, não. Né? É ir pro STF. Por que o outro caminho? É o quê?
é fazer cortes, gastar menos, diminuir. E se isso acontecer, meu rei, se isso acontecer, né? Se o Haddad só corta os gastos, se ele realmente resolve reduzir os gastos do governo, ele reduziria os juros, economizaria dinheiro e com toda... só para você ter noção, se a taxa de juros, em vez de subir 0,25, o que gerou 12 bilhões de dívida pública, né? De pagamento da dívida, de juros sobre a dívida para o governo. Só porque gasta demais. Se o Haddad fala, não, nós vamos fazer um corte de gasto, vamos cortar 10 bilhões de gastos. O que ia acontecer? A taxa de juros ia baixar, ia gerar 12 bilhões de lucro para o governo. Só cortando um gasto, ia sobrar dinheiro. Olha que coisa bonita, mas ele não quis fazer. Ele prefere o quê? Agora, recorrer ao STF para aumentar imposto. E aí, a coisa mais interessante que você precisa ouvir é isso aqui. Este é o Lindenberg Farias. E aí ele disse que o governo tem a obrigação de recorrer para reverter a derrota do IOF. Escuta isso aqui. Esse caso do IOF, deixa eu te contar a barbeiragem. Porque não só o Poder Executivo tem o direito, como tem a obrigação de entrar no Supremo. Você sabe que a lei que instituiu o IOF dá o seguinte: o IOF é competência exclusiva do Poder Executivo. A lei diz, olha, tem um limite aqui e o Poder Executivo pode mexer. Todos os governos assim o fizeram. A Câmara só podia apresentar um projeto de decreto legislativo se o Poder Executivo exorbitasse suas competências. Alguém conta para ele que o IOF ele tem a função regulatória. O governo criou o IOF, o aumento do IOF, com uma função arrecadatória. Ou seja, só fez isso para arrancar mais dinheiro do otário, do povo. Então, o governo, ao realizar essa medida, ele violou a sua competência exclusiva com uma medida que não cumpre os requisitos da lei. Para tanto, o ato é ilegal de pleno direito. E sim, o Congresso Nacional tem todo o poder de realizar um PDL e derrubar as medidas. O problema é que só quando o governo é muito incompetente que isso acontece. Aconteceu lá com o Collor em 1992 e agora com o Lula, 30 e poucos anos depois. Que coisa, não? Agora, o que vocês precisam entender disso aqui? O que é a conversa de bastidor? O Centrão está tomando raiva do PT. Está tomando raiva do PSOL. Porque as pautas que têm que ser decididas pelo Congresso, vêm esses partidos que hoje já não têm maioria mais, como o PSOL, que é nanico, por exemplo, vão lá e levam tudo para o STF e ganham no tapetão. O próprio Arthur Lira já tinha dado posicionamento no sentido de que ele precisava mudar isso, de que partido precisava ter um número mínimo de deputados para poder entrar com ação no STF. Ele não conseguiu mudar, mas uma coisa é certa, lá dentro, a maioria dos deputados do Centrão e da oposição estão com ranço na cara dos petistas. Olha só, o presidente do partido do Hugo Mota diz que se o Lula recorrer ao STF contra a derrubada do decreto, é um movimento bem perigoso. E pode vir uma resposta. Impeachment? Pode vir uma resposta nesse sentido aí, tá? O deputado Marcos Pereira, que comanda o Republicanos, partido do presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou nessa semana a possibilidade de que o governo Lula recorrer ao STF para manter o aumento do IOF imposto sobre as operações financeiras. O decreto com a alta foi derrubado nessa quarta-feira. Segundo o Marcos Pereira, o movimento poderia ser perigosíssimo, onde o Lula jamais saberia qual seria a resposta e a reação da Câmara dos Deputados. Mas a resposta da Câmara não foi só para o Lula, foi para o STF também. Falou, STF, se vocês abraçarem essa, o movimento também é perigoso. E a gente não sabe o que pode sair, né? Eu pego até uma gripe de vez em quando, né? Fico espirrando, torcendo, né? Para algumas coisas acontecerem no Brasil. Impeachment, né? Esse tipo de coisa acontecer no Brasil, né?
Quem tá gripado aí? Vamos lá, pessoal. Parou por aí, não. Hoje a gente está usando e abusando da sua zureia, né, com a Globo News. Olha só isso aqui. Matéria da Globo News. Aliança de Mota e Alcolumbre. A Ana Flor diz que investigações no STF sobre emendas na mão de Flávio Dino atingem o União Brasil e fortalecem a aliança de Alcolumbre com o Mota contra o governo. E ele quis dar o troco. O que acontece? O Centrão já está pedindo o impeachment do Flávio Dino. Coisa interessante isso, né? A gente está acompanhando em primeira mão. Escuta só isso aqui. O que realmente pesou são as investigações no Supremo Tribunal Federal que estão na mão do ministro Flávio Dino sobre as emendas, especialmente emendas PIX, porque hoje já há claro no mundo político profundo que elas pegam o União Brasil, nomes importantíssimos do União Brasil. Não é à toa que Antônio Rueda, presidente do partido, esteve hoje com Lula, isso não pode passar em branco, e Davi Alcolumbre quis dar um troco no governo. Por quê? Por que o governo? Porque o governo e Flávio Dino são vistos como uma coisa no Congresso. O que eu ouvi dentro do governo, mesmo que o governo fosse pedir para Flávio Dino pegar leve, tirar o pé do acelerador, e não vai, como gostaria Alcolumbre e outros nomes da política. União Brasil, Davi Alcolumbre é do União Brasil. Ele é do União Brasil, presidente do Senado, né, muito próximo. E União Brasil muito próximo também do PT. Mas mesmo que pedisse, Dino não faria isso. E aí, por que Hugo Mota? Bom, Hugo Mota precisava aprovar a ampliação no número de deputados, inclusive para o seu próprio estado, isso era o interesse, e tinha muita resistência no Senado. E Davi Alcolumbre trabalhou os senadores e mais, foi ele próprio votar, geralmente o presidente não vota, ele desceu para votar. Então, esse trabalho... E garantiu a aprovação. Foi por um voto. Por um voto dele. 41 a 40. Então, o governo sabe que está emparedado por uma investigação que está no Supremo e não é emendas que vão ser pagas, estão sendo pagas, é o que já foi, e as investigações são de arrepiar. É uma informação que você tinha também, né, já há bastante tempo, que o que está se descobrindo não é pouca coisa e é isso que está deixando o mundo político inquieto. Mas o que... Vocês entenderam o que ela falou aqui? O Flávio Dino está realizando uma investigação sobre emendas, onde vai colocar um monte de político inquieto na mão do Flávio Dino. Os políticos já sentem essa motivação e essa mobilização. Já articulam respostas ao Lula, porque eles entendem que Lula e Flávio Dino são a mesma coisa, são um em carne, um trabalha junto com o outro, o que não poderia. O STF tem que ser imparcial, mas na visão dos políticos, tá? Não é. O que pode acontecer aqui, o segundo a Ana Flor falou, é que pode vir uma retaliação. E nessa retaliação vai rolar uma guerra entre Congresso e STF, tá? Vocês precisam entender uma coisa. Até esse presente momento, até agora, só deputados bolsonaristas levaram tiro do STF. Foi Carla Zambelli, foi o Eduardo Bolsonaro, que está investigado e tal, teve que sair do Brasil, é o Marcel Van Hatten, é o Nicolas, é o Marcos Duval, só bolsonaristas. Daniel Silveira. Agora, hora que as investigações começarem a pegar a turma das emendas, a turma do Centrão, meu amigo, aí o Congresso vai dar reação. Aí o Congresso vai ter retaliação. E aí eu não sei o poder que o Supremo Tribunal Federal terá até esse momento. Até o Estadão já fez matéria no seguinte sentido. Mesmo com a derrubada do decreto do IOF, Lula parece superestimar o executivo e não perceber que o maior prejudicado pelo desgaste na relação com o Congresso tem de ser ele próprio. O governo está grogue. A única solução para esse impasse é o corte estrutural de gastos, algo que nem o Executivo nem o Legislativo querem fazer. O Legislativo acabou de fazer uma meleca agora, que é aumentar o número de deputados. É contraproducente sobre a mensagem de que o Lula tem que cortar gastos.
Ambos os poderes trabalham diuturnamente para inviabilizar o orçamento, ou seja, para mamar nas costas do otário do brasileiro quanto mais puder, né? Infelizmente. E aí, o cenário político tá indo assim, ó. Qual que é a mensagem dessa imagem aqui? Matéria do Sou Curitiba, tá? A Simone Tebet perde força. E o MDB não quer nem apoiar a ministra do Lula, nem mesmo para o Senado. O que está acontecendo? Todo mundo que está chegando perto do Lula está se queimando. A Simone Tebet, que poderia crescer dentro do MDB, que poderia ser uma candidata a senadora, male consegue se lançar pelo partido para síndica de prédio. Ela mesma já falou isso. Ou seja, todo mundo que estiver se aproximando do governo Lula vai se queimar, porque a popularidade do Lula está descendo ao solo, está caindo que nem... está caindo. O Lula está envergonhando o brasileiro no Brasil e no exterior. E aí, estar do lado do Lula hoje é furada. O MDB da Simone Tebet, que antigamente era o PMDB, do Temer, fez um programa pré-impeachment, ou seja, um programa que rompe relações com o governo Lula, igual fez lá na época da Dilma Rousseff, falando que o governo precisa cortar gastos, corte na carne, um corte estrutural, igualzinho aconteceu na época da Dilma Rousseff. Ou seja, tem gente sentindo o cheiro aí de que vai todo mundo romper e o Lula vai estar sozinho no final do seu mandato. No plano internacional, olha essa matéria da Gazeta do Povo. Enquanto Lula esnoba a OCDE e diz aos membros do G7 que o grupo nem deveria existir, abraça literalmente ou figurativamente ditadores mundo afora. Ou seja, o mundo moderno, o mundo olha para o Lula com um ceticismo de como se estivesse olhando para o Maduro. Dá uma olhada nessa matéria. Ontem, Anastasia Grade, do The Washington Post, fez uma publicação dizendo que Lula é discípulo de Fidel Castro. Escuta aqui, né, o comentário aqui da Revista Oeste. O Lula ele se tornou um incômodo global, né? Ele obviamente ele vem tentando se aproximar cada vez mais e firmar a bandeira, como é típico se você for olhar o início do Lula, ele levantava bandeiras dos diversos movimentos do qual ele participou, né? Então assim, é isso que ele está acostumado. E nós fechamos o Brasil para o mundo porque o Lula levantou a bandeira dos BRICS. E o resto dos BRICS, você começa a olhar e você fala, nossa, ou são países em conflito, e ou são países que estão numa crise miserável e que logo, como que ele vai conseguir derrotar o dólar se ele não consegue nem manter o próprio comércio entre eles, porque muitos desses países têm embargos aí. Então como é que a gente vai sobreviver numa situação dessa? Eu particularmente, falar do Lula para mim é muito difícil, porque eu acho que a intenção do Lula de manhã, ele acorda dizendo o que eu vou fazer hoje para quebrar o Brasil. Vamos lá, qual vai ser a próxima? Essa é a imagem que eu tenho dele. Eu acho que o Lula ele se tornou um incômodo global, né? Lula se tornou um incômodo global. Interno e global. Você concorda? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas assim, para você que está assistindo a tudo isso, para você que está assustado com tudo isso, falando, meu Deus, mas fala, e eu não vejo resultados. Calma, o processo é lento. Mas acredita no processo. O próprio Lula está fazendo de tudo para se queimar como nunca. A gente só não pode deixar que ele seja um queimado como o Maduro, como foi o Fidel Castro. Então a gente precisa estar muito com consciência política. Então é por isso que eu peço para você para compartilhar esse vídeo, para mandar para o maior número de pessoas o possível. É sempre importante a sua confiança, a sua credibilidade aqui no nosso canal. Então compartilha e dá uma ajuda para a gente aí. Mas se você não está acreditando muito nessa situação, entre em contato aqui, tá, com o escritório e comece a se planejar, a se proteger um pouquinho, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.